Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Estamos aqui para mostrar para vocês uma profecia muito importante, algo que realmente é preocupante, tá bom? Então, como eu sempre digo, profecias, elas nunca falham. O que falham muitas vezes são os entendimentos dos seres humanos. O ser humano pode falhar, Deus nunca falha. A profecia foi dada, o ser humano pode, muitas vezes, falhar no entendimento da profecia, da época, do cumprimento. Isso pode acontecer, tá? Mas o que tem aqui é uma profecia de 800 anos atrás, que é muito importante passar para vocês, porque realmente já tem rumores que tudo isso pode acontecer. Então presta bem atenção, Eu vou mostrar desde o começo para vocês. Olha bem, profecia de 800 anos e códigos ocultos da Torá, a Escritura. Gog e Magog, antes do fim da pandemia, na verdade tinha uma interrogação aqui, tá? Então, antes do fim da pandemia, pois eles o atacaram com o truque que praticaram contra você, por causa do caso de Peor e por causa do caso de sua parente Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morto na época da peste por causa de Peor. Números 25, 18. Vá lá e confira, tá? Sempre é bom, leia o capítulo inteiro para você entender, tá bom? O texto e contexto sempre é bom, tá? Uma fonte esotérica baseado, antes de mais nada, falar para as pessoas, que tem pessoas que falam, esotérico é coisa do diabo, que eu já escutei isso, não tem nada a ver. Esotérico é uma coisa que você vai falar, vamos dizer assim, um grupo fechado de pessoas que têm entendimento melhor para aquele tipo de assunto, é uma coisa mais reservada, entendeu? Para um grupo de pessoas, discípulos e tal. Isso é significado de esotérico. Aí tem outros significados, Tá bom? Tá? Então não significa nada místico, nada demoníaco, não tem nada a ver, tá bom? Então uma fonte esotérica baseada em fontes de 800 anos usa métodos precisos para revelar um código da Torá, afirmando que este mês de Adar, tá? O mês de hebraico, tá bom? Estamos no mês de Adar. Então, nesse mês, antes que a doença, a pandemia, desapareça, uma guerra envolvendo os Estados Unidos estourará entre a Arábia Saudita e o país do tapete, tá? Que é esse aqui, ó. Tá bom? Vocês estão vendo aí, Esse é o país do tapete, tá? Este conflito pan-global trará grande contenda e escuridão ao mundo, mas através da escuridão, a vela do Messias, certo? Ou a luz do Messias, será revelada, tá bom? Então isso aí foi escrito há 800 anos atrás, tá bom? Sod é um nível, É um nível de entendimento da Escritura, é um nível mais profundo de entendimento da Escritura, Sod, 1820. Este ano, guerra entre a Arábia Saudita e o país do tapete, tá bom? O blog da Kabbalah, em idioma hebraico, Sod, 1820, revelou uma descrição precisa dos eventos atuais em Yalkut e Shayahu, que um livro baseado no Rabat Hassidut, que é uma linha do judaísmo, publicado em 1939 no Brooklyn. Esta seção do Yalkut e Shayahu foi baseada em uma seção do Yalkut Shimoni, uma compilação de comentários rabínicos sobre a Bíblia, que se acredita ter sido composto no século XIII, tá? Então, Yalkut Shimoni é isso aqui, ó, uma compilação de comentários rabínicos sobre a Bíblia, que se acredita ter sido composto no século XIII, tá bom? No Yalkut e Shayahu está escrito, Rabi Yitzhak disse, no ano em que o Messias será revelado,
todos os líderes das nações se provocarão, tá? Provocando, líder provocando o outro. Uns aos outros eles provocarão. O rei da Pérsia, tá? Que é o país do tapete, né? Irá provocar o rei da Arábia Saudita, da Arábia, né? Que é a Arábia Saudita. E o rei da Arábia irá a Edom. Quem é Edom? Edom, Estados Unidos da América, tá bom? Edom, para receber conselhos dele. E o rei da Pérsia irá e destruirá o mundo inteiro, tá? Vai partir para cima do mundo, né? E todas as nações do mundo irão tremer e entrar em pânico e cair de cara no chão e sentir contrações como as do parto. E Israel irá tremer também e entrar em pânico e perguntar: onde nós iremos? Vai. E Deus vai balançar para eles, balançar a cabeça, como quer dizer, besteira, porque está preocupado, né? Meus filhos, não temam, porque tudo que eu fiz por vocês. Porque você está com medo? Não tenha medo, chegou a hora de sua redenção. O que nós vemos falando aqui, diversos vídeos sempre, nossa redenção está muito próxima, tá? Aqui não fala data, fala do tempo aproximado, né? Estamos nesse mês de Adar e possivelmente ao fim desta pandemia tudo isso aconteça, tá? O blog explica que a Pérsia é conhecida hoje como é o país do tapete. Você está lendo aqui, né? Tá bom? A Arábia é, obviamente, a Arábia Saudita. Edom está se referindo ao próprio Estados Unidos da América, que é a nação ocidental mais proeminente e poderosa. Sode, 1820, explica, que é o blog, né? Explica que, no contexto de Yalkut e Yeshayahu, a Arábia Saudita está se esforçando ao máximo para arrastar os Estados Unidos da América para o conflito contra o país do tapete, ok? Purim, códigos, o Purim está próximo agora, é uma festa que começou na Pérsia, tá bom? Na Pérsia, com a rainha Esther. A rainha Esther, ela que determinou para nós, né? E todo judeu comemora o Purim no mundo inteiro. Então, é uma festa determinada pela rainha Esther. Por quê? Em agradecimento ao Criador por ter livrado o povo de Israel, porque estava determinada a morte de todos os judeus dentro da Pérsia. E Deus deu livramento quando a rainha Esther pediu para o rei, e o rei então concedeu permissão para que os judeus comprassem armas, se preparassem e se defendessem. Tá bom? Então, essa aqui é a festa do Purim. E o grande, né, vilão da história aí é o Amã, o Amedata, certo? Que era um sangue ruim mesmo, queria a morte dos judeus, queria matar a própria rainha, e o rei também, porque ele queria tomar o reino, tá bom? No fim de tudo, a forca que ele fez para matar, certo? Os judeus matar Mordecai, e a rainha e o rei, ficou para ele. Ele morreu, entendeu? Pendurado, e os 10 filhos dele também. Tá bom? Leia o livro de Esther, você vai gostar. Purim, códigos da Torá, profeta Yeshayahu, Isaías. O blog, então, observa que as palavras para ouvir conselhos em hebraico, lita aqui, ó, escrito em hebraico aqui, tá? Litol Eitzach. Litol Eitzach. É um homônimo de Litot al-Haetz, enforcá-lo em uma árvore, quer dizer isso, tá? Isso sugere Amã, o Amedata, certo? O antagonista da história de Purim, relatada no livro de Esther. A história culmina com Amã sendo pendurado em uma árvore, certo? Algumas traduções mostram numa árvore, outras numa forca que ele mesmo construiu, né? Mas de qualquer jeito foi enforcado. Isso aqui é o detalhe mais importante, né? O blog então traz um código da Torá
que foi baseado em letras equidistantes da Torá, em lacunas de 2.641. São 2.641 letras, e foi assim que se vê os códigos, né? Essa lacuna foi escolhida porque o profeta Isaías, né, começou suas profecias precisamente 2.641 anos atrás, exatamente a distância de letras, né, para esse código da Torá. Então, batendo aqui, né? Isso indica que esse número revela a redenção que o profeta se referia, explica o blogueiro. O código foi centrado na descrição da epidemia que assolou os filhos de Israel depois que Cosbi, a prostituta, que não sei se você conhece essa história, né? Cosbi, a prostituta midianita, né? Ela induziu, ela o quê? Ela ganhou na conversa, né? Zinri, um líder dos judeus, a pecar por idolatria. Então, ela foi na conversa, ele foi na conversa dela, né? E acabou sendo seduzido para pecar por idolatria. Pois eles o atacaram com o truque que praticaram contra você, por causa do caso de Peor e por causa do caso de sua parente Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morto na época da peste por causa de Peor. Está no livro de Números, capítulo 25, verso 18, tá bom? Esse caso da prostituta, isso aqui é uma lição para todos nós, porque cuidado com a fala mansa de muita gente. Tem muita gente que tem uma fala doce, fala mansa, leve, e que acaba seduzindo, te convencendo de que é uma boa pessoa e te leva para o pecado. E você, sem perceber, está transgredindo a lei de Deus, está se rebelando contra o Criador e fazendo exatamente a vontade do inimigo. Tá bom? Então preste bem atenção, cuidado com as pessoas, né? E essa doença atual, que é a doença chinesa, né? O termo central no dia da epidemia, tá aqui, ó, em hebraico, tá? E olha aqui, no dia da epidemia, na gemátria, que é conhecida como numerologia hebraica, né? A gemátria, que é a soma dos números, que as letras hebraicas todas têm um valor numérico, tá? Igual a 191. É igual a 191. A palavra katz, que o fim, referindo-se ao fim dos dias, é igual a 190. Usar uma técnica de gemátria chamada Kolel aumenta a soma de 191, indicando que uma epidemia é um aspecto essencial do fim dos dias. Tá vendo? É um grande sinal. E se você pegar até mesmo no Novo Testamento, você pegar lá no livro de Mateus capítulo 24, está falando do final dos dias, que o que precede o final dos dias lá é justamente epidemia. Haverá fome, doenças, um monte de coisas, catástrofes no mundo inteiro, inclusive doenças, né? Então bate aqui, inclusive, com Mateus 24, né? O código revela as palavras, o sexto de Adar, 5.781, o atual ano, tá? Que foi na última sexta-feira. Na última sexta-feira agora, então foi aqui o sexto de Adar, 5.771, né? 781. O código revelado da Torá, por esta lacuna específica de letras, repete a mensagem de Yalkut Shimoni, tá? De 800 anos atrás, tá? O código revela bem próximo as palavras, tá? São essas palavras aqui no hebraico, olha, tá bom? O que está dizendo aqui, ó, a tradução, o rei da Pérsia e da Babilônia, tá? Babilônia, para quem não sabe, é o Iraque, governará na Arábia Saudita, tá bom? Governará, então vai o quê? Dominá-la. Conselho da terra de Edom, aí entre os Estados Unidos, tá bom? Na Arábia,
conselho da terra de Edom, no ano de 5.781. Isso foi escrito há 800 anos atrás. E é exatamente esse ano, de 5.781. No mesmo gráfico, as palavras, olha aqui, ó, essas palavras aqui, ó, tá bom? Aqui traduzida, haverá uma vela ou uma luz, né? Para o Redentor. Quem é o Redentor? O Messias, certo? Vou definir uma luz para o Messias, que é o nosso Redentor. Aparecem em ordem. Além disso, as palavras, aqui no hebraico, tá? Traduzida isso aqui, olha, sem exército, sem desespero, sem escuridão, aparecem. Isso mostra que a guerra entre o país do tapete, está aqui, que vocês sabem, né? E a Arábia Saudita acontecerá antes que a praga atual, certo? Termine, acrescenta o blog. Então está aqui um estudo profético, né? Em cima dessa profecia de 800 anos. Que eu falei, pode dar certinho, vai acontecer. Isso não tem dúvida. Agora, pode errar o cálculo, né? Pelos estudos, pode errar, o ser humano falha. Mesmo os antigos erravam muito, tá? Os cálculos proféticos, né? Porque faz parte mesmo. O Criador é o único que é absoluto no conhecimento. O ser humano sempre está aprendendo. E o ser humano, ele pode falhar diversas vezes. Mas o fato em si vai acontecer e é breve. E nós estamos vendo que está havendo já o quê? Rumores desse conflito, certo? E o país do tapete já está lá conseguindo se aprofundar nos seus equipamentos nucleares, o que pode trazer realmente toda essa angústia que está aqui revelada na profecia. Isso significa que o que está escrito aqui, a nossa redenção está às portas. A redenção final está chegando. Certo? Por isso que eu falo, as pessoas estão, só vê aí sistemas religiosos dizendo, não, você tem que ser rico, você tem que ter aviões, tem que ter, não, você tem que ter salvação. Você tem que ter a salvação da sua alma. Você tem que estar preparado para o encontro com Deus. O que você tem basta. Deus já te deu o suficiente, sobreviva com o que você tem, não se desespere por ganhar mais riquezas e fazer pactos dentro de igreja e entupir de dinheiro envelopes religiosos atrás de fortunas. A maior riqueza que você pode angariar hoje é a salvação da sua alma, a salvação da sua família. Então, se prepara para o encontro com o Criador que será breve. A redenção chegou, está próximo. O mundo está entrando em conflito, a água se tornando em sangue, gafanhotos para todo lado, pestes acontecendo, conflitos de todo tipo. Nós estamos vendo tudo muito claro, se cumprindo. Estão chegando no ponto final. Então te prepara. Não vai atrás das tolices que as pessoas ficam lá, pega um envelope, enche de dinheiro para Deus te deixar milionário, deixa essas besteiras para lá. Busca a salvação da tua alma. Essa é a maior riqueza que você pode adquirir. Então adquira ela. Você tem a possibilidade. Está aí, tudo na sua frente. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho de todos aí. Shalom.